Ai. Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para a aula 2 de... Nós abordaremos hoje o tema de tanatologia, que é o estudo sobre Satã, né? O Senhor das Trevas, né? O nosso adversário, né? Como diz lá no grego. Então, já rapidamente aqui entrando na aula de hoje, nós vamos ver aí a existência dele, né? Como nós já predizemos na primeira aula, nós vamos aí, uma das suas maiores armas, tá? É a mentira sobre si mesmo, sobre a sua existência, é ensinada em 7 livros do Antigo Testamento e por todos os outros autores do Novo Testamento, tá? Então Cristo reconheceu e ensinou sobre a existência de Satanás, tá? Nós temos aí a referência de Mateus 13, Lucas 10, tá? Lucas 11 também. Então a concepção do diabo com chifres, pé de cabra e aparência horrível, ela não é bíblica, mas é uma concepção pagã, tá? E afinal, essa segunda mentira dele é justamente negar a sua própria aparência, tá? Ou seja, Satanás sempre se faz de uma aparência falsa para poder enganar as pessoas, né? Se faz de ovelha, né? O lobo vestido de ovelha, né? Vem com sapatinho de algodão, como diz a palavra de Deus, vem de mansinho, né? Se faz de crente e tudo mais, para poder enganar as pessoas, né? Faz milagres, né? Se faz de bonzinho, né? E aí nós vemos que é tudo para enganar as pessoas, né? Então, daqui a pouco eu vou até contar uma ilustração aqui que o pastor Cláudio Duarte ele conta, né, sobre a campanha, né? Ele faz até uma alusão política e ele fala sobre campanha, né? E aí, daqui a pouco a gente conta. Então, a terceira mentira dele, não é negar sua aparência, a sua existência, né? O que dizem sobre ele mesmo. A terceira, irmão, é o contrário a Deus, né? Ou seja, ele negar que ele é contrário a Deus, né? Ou seja, que tudo que é contrário a Deus é diabo, né? Então Deus não tem contrário, pois ele é único, tá? Então o contrário de Deus, diabo, isso não existe. Deus é único, não existe contrário. Deus não está submisso às leis humanas, tá? Então, de acordo com as escrituras, Satanás, que outrora era Lúcifer, né, que aquele que levava a luz, né, então o mais glorioso dos anjos, ele aspirou, né, a ser como o Altíssimo. Aí ele caiu na condenação do diabo, né? A gente pode ver lá em 1 Timóteo 3, 6, Isaías 14, Ezequiel 28, uma referência sobre como foi essa queda dele. Então o rei da Babilônia e Tiro, eles inspiram a queda do diabo, né? Que são motivos práticos, né? A gente vê lá nas profecias do Antigo Testamento, né? Esses reis, né? A semelhança de Satanás, né? Sendo citados aí como se fossem o próprio Satanás, né? Caindo, né? Simbolizando aí, fazendo uma analogia a essas nações pagãs. Então eles inspiram a queda do diabo por motivos práticos. Eles reivindicavam a adoração como seres divinos, né? Nós vemos aí Nabucodonosor, né? Não dando glória a Deus e querendo ser adorado como Deus. Então Deus dá lá o castigão dele, né? Isso é blasfêmia, né? E eles faziam também de seus súditos um jogo de ambição muito cruel. E a gente tira uma lição prática disso, de que se Deus ele castigou o orgulho deste ano rebelde, ele não castigará a todos os que se atrevem a afrontá-lo. Ou seja, como nós afrontamos a Deus, né? Não servindo, não acreditando na sua palavra, deixando que nossas opiniões sobrepujem a palavra de Deus, né? Duvidando do sacrifício de Cristo, não acreditando, dando louvor e adoração a outros deuses, né? Querendo se achegar a Deus através de outros meios que não sejam de Jesus Cristo. Isso tudo é afronta para Deus, irmão, né? Deus ele não admite isso, né? A gente tira um exemplo bem prático disso, daí é pelo casamento, né? Nós não admitimos, no nosso país, no Brasil,
nem na maioria dos outros países pelo mundo, que nossas esposas tenham outros homens. Ela não casou com a gente, então ela só pode ter a nós como homens, né? Para ter isso lá, para conviver, para servir, para, né, de todos os modos. E se ela vier a ter outro homem, isso caracteriza a adultério. Ela não está cumprindo o pacto que fizeram no casamento. E Deus, ele fez um pacto com a humanidade, João 3,16, que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E porque ele, o próprio Deus, se materializou em seu Filho, né? Se materializou em homem, veio como filho, justamente para simbolizar essa união entre Deus e o homem, né? Deus é unido não só em espírito, né, mas também em carne ao homem, através de Jesus Cristo. E isso é inadmissível para Deus, quando o homem ele procura outros meios, né, de adoração, de chegar-se a Deus, outros santos, outros mentores espirituais que não sejam Jesus Cristo. Então, por isso que ele condena terminantemente, né, o homem querer para si adoração, né? A gente vê Herodes ali morando por muitos anos ali, como comendo capim, né, grama, suas unhas crescendo, seu pelo do seu corpo crescendo como um animal, vivendo como um bicho. Por quê? Não quis dar glória a Deus. Depois os próprios bichos comeram ele, depois que ele morreu, né? Então nós vemos que o diabo ele quis contagiar o primeiro casal com a semente do orgulho, né? Quer ser adorado como Deus deste mundo, né? Ou seja, o anticristo vai vir a besta, né? Vai vir assim, né? Nessas proporções, né? Querendo ser adorado por todos. Como castigo da Satanás, né? Por querer ser adorado, ele foi lançado do céu com o seu grupo de anjos que havia alistado em sua rebelião. Então a gente vê, você é um anjo que caiu do céu, né? Por ter feito a bondade para mim. Muitas pessoas se referem assim, né? Você é um anjo que caiu, mas quando as pessoas se referem assim, talvez por um ato de bondade que a gente faz, elas estão se referindo a Satanás. E muitas das vezes fazem bondade para as pessoas, né? E com isso aí engana. É diferente de quando nós, enquanto seres humanos, desempenhamos um ministério como se fosse de um anjo, né? Para podermos, como se fôssemos um anjo, né? Um ministério semelhante, servindo a Deus, servindo aos pobres, né? E aí as pessoas elas se referem assim a nós. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar agora sobre as designações do seu nome, de Satanás, de Satã. Nós vemos aí Satanás como adversário, né? Satanás do grego, né? Que procura desenvolver intentos maliciosos, né? E persistentes, né? Para obstruir os propósitos de Deus, né? E observação que ele quer destruir a igreja de duas maneiras, irmãos: interiormente e exteriormente, né? Interiormente causando conflitos dentro da igreja e exteriormente causando dissensões, né? Entre os próprios irmãos das variadas correntes denominológicas, né? Temos aí também outra designação de diabo, né? Quer dizer difamador, caluniador, diabolos do grego, né? O diabolos, né? Ele calunia, né? Calunia a Deus, calunia o homem, né? Sempre está se opondo às coisas de Deus. Lúcifer quer dizer filho da alva, uma outra designação. Beelzebub, né? Ou quer dizer senhor da casa, moral do demônio, né? Que quando a gente fala está amarrado em nome de Jesus, a palavra de Deus diz lá em Mateus 12, para que o homem não pode tomar a casa se ele não amarrar o senhor da casa, né? O valente, né? Se não amarrar o valente. Então, geralmente, quando a gente fala tá amarrado, né? Expulsando um demônio, falando alguma coisa, é justamente para a gente tomar o senhor daquela casa ali, que é o Satanás, e libertarmos a pessoa, né? Que está tomada por Satanás. Destruidor quer dizer Apolion, né? Do grego, ou Abaddon do hebraico, né? Bem conhecido aí, que é o disseminador do ódio contra o Criador e suas obras, querendo ser o Deus da destruição, né? Não o Deus da construção, né?
E é isso que eu falava, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Mas Deus veio para desfazer as obras do maligno. Então a gente vê aí Deus sempre nos dando recursos para combatermos o inimigo. A gente viu algumas designações, agora os títulos, irmãos, títulos de Satanás. Um dos títulos dele é maligno, né? Que é o mundo que está sendo influenciado pelo seu poder maligno, né? Por ele. Então a gente vê que o mundo jaz no maligno, né? Ou seja, o mundo vai morrendo, vai descansando no poder do maligno, né? Vai dormindo, vai, né, jazendo, né? Quando geralmente a gente vê, né, aqui jaz, falando que tá, quando a gente vai no cemitério. Então essa é a designação que Deus já desde a antiguidade dá para o mundo, que o mundo está se destruindo, está morrendo, está perecendo por causa do maligno. A gente vê também tentador, que significa provar ou testar, diferente de Deus, que prova para o bem, né? Agora o diabo não, ele prova para destruir. Quando ele te tenta, ele te tenta para poder fazer você tropeçar, né? Assim como ele quis tentar a Jó, né? Tentando fazer tropeçar. Agora Deus não, quando Deus prova a pessoa, né? Para o bem. Por exemplo, um exemplo disso, quando a gente pede longanimidade a Deus, paciência. Deus não vai te dar paciência, não vai te dar longanimidade logo de cara. Ele vai te provar, vai colocar pessoas que vão testar a tua paciência para você exercitar ela. E você sendo aprovado, você vai receber o que você pediu. Agora, se não, continua pedindo até você se tocar disso, tá bom? Então, vamos lá. Outro título, Deus, príncipe e Deus desse mundo, né? Que influencia a sociedade organizada fora a parte da vontade de Deus. Então, o mundo já no maligno, nas atividades humanas, baseada na fama, prazer, no bem, com falsa ideia de prazer, né? Honra, riqueza e dignidade, né? Que é o materialismo. Então, ele dá todas essas coisas, fama e riqueza para as pessoas desse mundo, e aí o mundo vai perecendo nele, entendeu? E por isso que nós estamos aí combatendo o maligno em todas as áreas, né? Suas representações, nós vemos aí representado na serpente e no dragão, né? Na serpente lá no Éden e no dragão lá no Apocalipse, né? Na besta também, vemos aí a mitologia grega influenciando demais, né? Essas designações, né? Que já acontecem em outras religiões. Então os escritores eles foram permitidos por Deus colocar essas designações dele na palavra de Deus para poder diferenciar. Nós vemos o caráter, a criatura, o espírito era um querubim e era um anjo exaltado. Coisas que nós já falamos na primeira aula, né? Você que acompanha a primeira aula, então você pode ver que como ele era um anjo, então o caráter ele tem os mesmos traços do caráter do anjo. Personalidade dele, né? Ou seja, os traços da sua identidade. Os traços da sua identidade são o quê? Tem o intelecto, tem emoções, tem vontade, é moralmente penalizado pelos seus atos, né? Descrito por nomes pessoais. Ele é homicida, né? Mentiroso, pecador, acusador, adversário. Ele é presunçoso, orgulhoso, né? Apesar de ser, e como ele é um anjo, ele também tem poder. Ele é forte, mas é diferente do Todo-Poderoso, que tem todo o poder, e dos anjos bons, que são muito mais poderosos do que os anjos maus, né? Ele é maligno, astuto, também é enganador, né? E ele é feroz e cruel. Irmãos, essas são as designações, né, da personalidade de Satanás, porque, né, nós podemos detectar todas as pessoas que têm essas características, né? Elas têm características, elas dão indício de Satanás. Daqui são características do inimigo, né? Agora, as características de Deus, de Jesus, né? São os frutos do Espírito Santo, né? A armadura da salvação e isso, os dons do Espírito Santo. Quando a pessoa tem ele tem a semelhança de Deus. Já as pessoas que têm todos esses outros adjetivos aqui têm a semelhança de Satanás, tá? Então, algumas atividades, atuações contra a obra de Jesus, ou seja, atividade de Satanás contra a obra. Olha lá, ele causa conflito na obra de Deus, ele tenta as pessoas na obra de Deus, ele usa uma pessoa contra a outra na obra de Deus.
nós estamos vendo nisso constantemente. E alguns exemplos são o próprio Judas, né? Utilizando um exemplo aí, ele utilizou Judas teoricamente contra algo, mas só que como ele não sabe dos intentos do Eterno, então ele pensou que estava vencendo, né? Mas aí estava realmente causando um mal que viria para bem, né? E todas as vezes que nós causarmos algum mal à obra, né, Deus se transformará em bem, né? Por isso é que o próprio Cristo fala, né, naquela parábola do joio e do trigo, para que não tire o trigo, o joio, antes da ceifa. Por quê? Pode ser que tire o joio também. Ou seja, a gente tentando operar a justiça de Deus, pode ser que a gente até tire o irmão que está em sinceridade de coração da presença de Deus, por causa que a gente está combatendo o irmão que é o mal, né? Que é caracterizado como um joio. E aí por isso nós falamos, por isso nós vemos na palavra de Deus, ele fala, vai ter um momento da ceifa, né? Que é aquele grande dia, né? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, né? Que aconteceu o grande dia de juízo, né? Que vai chegar para todo mundo, as pessoas crendo ou não, né? E aí as pessoas vão ver realmente, né? Quem serve a Deus e quem não serve, né? Aí não vai ter mais chance de querer crer ou não, né? E aí por isso nós vemos, né? Quanto aos crentes, irmãos, nós vimos quanto à obra de Jesus, tá vendo? Os intentos dele, as atividades, as atuações dele quanto à obra de Jesus. Quanto aos crentes, ele tenta os crentes a mentir, fazem que os crentes, né, fiquem tentando os crentes dizerem mentiras, acusa os crentes, difama. Se o crente mentir, já vai ter um motivo para acusar, para difamar o crente. E aí vai dificultar o trabalho do crente na presença de Deus, também na igreja, e seja em qualquer lugar, no trabalho, na rua. Ele usa demônios para derrotar o crente também, né? A gente vai ver, né, a ação dos demônios, né, com seus dados inflamados. É por isso que Deus fala para a gente usar a armadura, né? Efésios capítulo 6, né, 11, 12. Tenta a imoralidade, né? Tenta o crente a imoralidade, para o crente ser um crente que goste de imoralidade, que isso é uma característica, quando a pessoa é imoral, é uma característica de opressão demoníaca na vida da pessoa. Semeia o joio entre eles, né? O que é semear o joio? Semear a palavra de contenda, semear a intriga, né? Ele não é presunçoso, né? Acusador, então, difamador, que é uma das denominações dele, né? Então ele semeia isso entre as pessoas, tá? Ele incita perseguições, não só perseguições entre próprios irmãos dentro da igreja, mas perseguições de outras pessoas. A gente vê aí na Grécia, aí não passou muito tempo agora, nessa semana que se passou, as aldeias de cristãos na Grécia, pessoas sendo queimadas, né? Fazendo planejamentos, né? E o mundo não fecha os olhos para isso. As redes de notícia não divulga isso, né? Divulga de um momento rápido, num piscar de olhos, para que não tenha muito comentário, né? E por causa das perseguições, por causa que Satanás ele incita essas coisas nas pessoas. Nós vemos aí também, irmãos, tentar, né, a imoralidade sexual, de práticas sexuais ilícitas, né, como práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas e animais, por orifícios que não sejam orifícios designados para se praticar a relação. Isso tudo é opressão demoníaca. A pessoa está oprimida ali pelo demônio, e ela, quando a pessoa deixa essas características, essas coisas se aflorarem nela, né, os homens, tanto os homens quanto as mulheres que têm o desejo de se mostrar seu corpo, ou seja, não só utilizar-se de roupas apertadas, justas, né, como curtas, né, que tudo isso gera o quê? O exagero. O exagero para mais, o exagero para menos. Se você fizer um exagero para mais, na nossa cultura, ele vai estar ridículo, né? Pô, tá igual um palhaço, né? Não está adequado à roupa. E se exagerar para menos, botar muito apertado, muito curto, a pessoa, né, vai se assemelhar às pessoas que
que não são direitas, né? E por isso a gente prima pela moderação, né? Ser moderado, nem usar muito curta, nem muito grande, né? Mas ser moderado, que é isso que recomenda a palavra de Deus em todos os anos. Mesma coisa em relacionado a tudo, irmão. Em relacionado até o amor para com o nosso próximo. Não podemos ser exagerados nem ter de menos. Temos que ter na medida certa. Porque o sacrifício de Jesus ele foi na medida certa. Ele não foi um exagero nem foi de menos. Ele foi na medida certa, no tempo certo, em que deveria se vir. Ele não veio antes, né, para não se precipitar, nem veio depois para não tardar demais, mas ele veio no tempo certo, tá? E Deus ele nos orienta nisso, nessa aula, tá bom? Quanto aos descrentes, irmãos, ele domina os descrentes, ele cega os descrentes, ele engana os descrentes, ele laça, arrebata a palavra. Quando fala arrebata a palavra, é aquela palavra lá do semeador, né? Que quando a semente cai no meio do caminho, vem quem? As aves e come aquela semente. Depois, quando Jesus explica, fala que as aves representam Satanás, que arrebata a palavra e a pessoa não tem nem tempo de crescer nada no seu coração, né? De gravar nada. Ele reúne também, ele que vai reunir as pessoas para aquela grande batalha do Armagedon, em que as nações vão cercar Israel tentando destruí-la, né? E a gente vê também os locais de atuação de Satanás. Ele não atua não somente entre os ímpios, mas muitas vezes ele age como um anjo de luz, assistindo reuniões religiosas, como a gente vê lá nos ajuntamentos dos anjos em Jó, capítulo 1, né? Visando implementar a doutrina dos demônios, que o próprio apóstolo Paulo fala para Timóteo isso, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, ele fala para Timóteo tomar cuidado com os falsos ensinadores, né, que estão ali, os falsos mestres, ele tentando ali, né, essas pessoas estão na igreja tentando formar uma sinagoga de Satanás, que seria uma reunião ali, onde as pessoas falem só o que elas querem ouvir, de coisas só que elas desejam ouvir, né? Não querem ouvir correções de Deus, não querem ouvir a verdade de Deus, né? As exortações de Deus, mas querem ouvir somente o que elas querem, que Deus é bom, que Deus cura, que Deus prospera, que Deus... Mas quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de Apocalipse, quando nós falamos de moderação, de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, muitas pessoas elas fecham seus ouvidos, vaziam as igrejas devido a essas palavras duras, né? E já dizia o profeta, dura essa pregação, né? Quem poderá ouvir, né? Porque as palavras duras, as pessoas geralmente elas não agradam muito aos corações, né? Mas feliz é aquele que o filho, aquele que Deus corrige, né? Que Deus corrige o que ama. E o filho que aceita a correção do pai, ele não é tido como um bastardo. Então pense nisso e aceite as correções de Deus e faça esse esforço, não te custa nada. Deus não cobra oferendas, não te cobra dinheiro nenhum sobre nada. Tudo é voluntário, a sua entrega faz parte do seu entendimento sobre Deus. Então Deus se agrada disso, tá? Então, o porquê da sua ira? Por que Satanás é tão irado, né? A gente vê aí que ele aborrece a imagem de Deus em nós, né? Nós temos a semelhança de Deus. Ele odeia a nossa natureza humana, como que se revestiu Jesus, né? Porque Jesus ele não veio ao mundo como um anjo, ele veio ao mundo como um ser humano, né? Ele veio ao mundo como um anjo em outras teofanias, só que quando ele veio como um homem, houve todo um preparo, né? Então ele odeia a glória externa de Deus, tá? Que ele acha que deveria ser dele, né? Ele nos odeia porque nós iremos aos céus, né? E ele não pode mais, né? Já está condenado, né? Com a sentença, né? O seu estado de existência não permite que ele seja perdoado. Então nós seremos semelhantes a Cristo e ele odeia isso, né? Nós somos considerados filhos de Deus e por isso o diabo nos inveja, né? Porque outrora tudo isso era, né? Ele participava disso, mas é que ele escolheu não
participar. Seus limites, irmãos. Satanás ele tem limites. Então nós vemos aí que Satanás ele tem os seus limites. Então que nós possamos reconhecer que ele é forte, né, para os que cedem à tentação, tá? Mas nós não devemos exagerar o seu poder, porque ele tem limites, né? Os anjos de Deus é mais forte do que Satanás. Por isso nós vemos aí Deus agindo, né, de forma poderosa, né, na nossa vida, né? E geralmente as pessoas têm medo de Satanás, dão muito poder a ele, né, porque ele é representação do mal. Mas só que o bem, ele vence o mal. E se nós optarmos por ficar do lado do bem, não adianta o inimigo ameaçar de morte, ameaçar disso, daquilo, e nada vai acontecer. Porque ele tem limites, porque ele é derrotado, ele é covarde, ele não é onisciente nem infinito. Ele terá o seu fim, tá? Está preparado para ele o fim dele, né? Ele pode ser resistido pelo crente, né? Tiago capítulo 4 versículo 7 fala: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então Deus coloca limites nele. Nós vemos Jó em capítulo 1 versículo 12, né? Ó, você pode tirar os bens dele, os filhos, tirar a sua saúde, porém na sua vida você não toca. Ou seja, ele é limitado, né? E ele se contenta com isso, né? Com ser limitado. Então o crente tendo consciência disso, o ser humano, não só o crente, tendo consciência disso, ele vai optar a ficar do lado do vencedor, porque ninguém no mundo quer ser derrotado. Eu não sei que a pessoa seja oprimida por Satanás, né? Mas mesmo ela sendo oprimida por Satanás, quando Deus esclarece ela opta a ficar pelo lado bom, o lado que ela vai vencer, que ela vai prosperar. Ninguém nasce e cresce e almeja ser mendigo, almeja ser um miserável, uma pessoa doente. Às vezes esses infortúnios da vida acontecem, mas não foi porque a pessoa desejou, né? Acontece por causa do... a pessoa, ela não sei, há várias questões, né, que envolvem, né, a pessoa chegar a ser um miserável, um mendigo, um doente. Há várias questões que envolvem. A pessoa não tem cuidado com a saúde dela, né? Às vezes não teve alguém para ensinar, né? Existem os traumas da infância, existem as limitações, né? As condições sociais, existem várias coisas, né? E tudo acontece, né? As coisas acontecem de bom ou de ruim, justamente para... Imagina se não houvesse doente. Imagina se, como existiriam os médicos, para que existiriam os médicos, a profissão de médico, de enfermeiro, de fisioterapeuta. Se não existisse pobre, para que existiria o rico? Né? O rico existe para ajudar o pobre, mas não é isso que a gente vê, né? Se existe o bem e o mal, né? Existe Deus que está ali para as pessoas o servirem, né? E existe Satanás também. Então tem sempre um equilíbrio, uma quantia, né, de pessoas que vão servir a Satanás e pessoas que vão servir a Deus. E vamos sempre aprender com as outras. A nossa vida gira em torno disso, tá? Então Satanás ele é limitado, ele não pode, sem a permissão de Deus, tentar as pessoas, afligir ou matar, tá? Ou até mesmo tocar uma pessoa, né? Se Deus não permitir. Quando isso tudo acontece, porque Deus permite, tá? E para desmistificar aquela palavra, que se o mundo, se Deus existisse, né? O mundo seria melhor. Se Deus realmente existisse, não existiria morte, não existiria maldade. Antes de você falar isso, você deve pensar que Deus, ele escreveu suas sagradas palavras aqui nas escrituras para que as pessoas obedecessem a palavra de Deus, para que as pessoas obedeçam. Se o mundo hoje está do jeito que se encontra, jazendo no maligno, né, é devido à desobediência humana, à depravação do gênero humano, as pessoas que não ligam para Deus, que duvidam de Deus, que não creem em Deus, que botam Deus contra a parede, que deixam seus pensamentos sobrepujar os pensamentos de Deus, e Deus entrega a eles os seus próprios caminhos. Pessoas que
que não querem saber de Deus. Existem as pessoas que querem, como eu acabei de dizer, as pessoas que não querem. Então, poxa, se eu quero receber ensinamento de Deus e você não quer, né? Se você não quisesse, com certeza você não estaria vendo esse vídeo, né? Esta aula. Mas se você não quer, Deus ele vai se voltar para aquele que quer, né? Mas ele não quer dizer que se você se voltar para ele novamente um dia, né? Se algum dia você deixou de se voltar para Deus, isso não quer dizer que ele vai te recusar, né? Que ele vai deixar de te abraçar novamente. E idem Satanás, é a mesma coisa. Se você antigamente servia Satanás, se voltou para Deus, depois você retornou para servir Satanás, ou você largou Deus, ele vai te receber com flores lá no mundo novamente, né? No locais da sua presença, onde ele age, onde ele oprime as pessoas, onde ele prende as pessoas no pecado, né? De roubo, de prostituição, de jogo, né? De várias outras coisas, né? De droga. E as pessoas, poxa, se elas não procurarem Jesus, né? Locais em que as pessoas servem a Deus de sinceridade de coração, elas vão continuar até o seu último dia da sua vida e vai morrer preso nas garras de Satanás. Agora, quando as pessoas procuram a presença de Deus, Deus ele liberta. Deus, porque Satanás é limitado. Tá bom? Então, para finalizar a aula de hoje, nós já estamos acabando a aula de hoje. Nós queremos falar aqui sobre o destino final de Satanás, né? Ou seja, o seu destino de juízo, que a gente vê, né, observa aí que Satanás ele está desde quando ele foi expulso do céu, ele está em queda constante, né? Até ele chegar ao fundo do poço, né? Quando ele for sentenciado mesmo a sua morte final. Então, no princípio, ele foi expulso do céu, né? E com a sua queda, nós vemos aí a terra lá em Gênesis 1, a terra ela ficou sem forma e vazia, né? A terra que antes era bela, né? Bonita, né? Perfeita, feita por Deus, né? Inclusive o próprio Satanás, ele regia o seu coral de anjos aqui na terra, né? E aí, por ele estar aqui, né? Ter um local de adoração a Deus, né? Andava no meio das pedras, afogueado. Ele tentou ser como Deus, achou que esse universo era grande demais, né? E poderia ser dele, né? Porque era entregue a ele, né? Juntamente com a parte dos anjos, e aí ele foi expulso de lá do céu. E quando ele volta para essa terra, ele causa aquele caos todo, né? Inclusive alguns estudiosos falam até da teoria do Big Bang, né? Que fala que foi Satanás, foi com a queda de Satanás, aquele grande meteoro que explodiu a terra, que matou os dinossauros, que foi caracterizado pela queda de Satanás. Então existem várias teorias, né, sobre isso. Se realmente for isso, a ciência só está comprovando mais um fato bíblico, né, que consta na Bíblia. E ele foi julgado no Éden, né, quando a serpente é sentenciada por Deus, né, que seria tomaria um pisão na cabeça, né, e também em troca disso ela feriria o calcanhar, né. É uma profecia falando de Maria, né, a Maria, a Eva estava representando a Maria, tendo Jesus, né, um dia Jesus pisaria na cabeça da serpente, né, ou seja, aniquilaria o poder da morte a todas as nações, né, em todas as nações, ou seja, só Deus ele poderia ter a chave da morte agora ali, né, porque a lei que Cristo veio implementar na terra, né, não era a aniquilação da lei dos judeus, mas a exposição da lei, né, do amor ao próximo, do amor fraternal, né, da divisão de bens e do carinho, né, da paz, né, e foi tudo isso que Cristo ele veio disseminar. Ele disseminou muito bem, disseminou não, né, apregoou, né, ali, que tomam proporções mundiais. Hoje nós, falando de Jesus, né, é uma prova disso,
né? E Cristo, ele não foi um mártir, irmão. Por quê? Porque Cristo, ele foi concepto, ele foi concebido por Deus de uma forma miraculosa, diferentemente de nós. Se eu fundo uma religião, né, falando que um anjo me revelou sobre a maneira de se viver, de ganhar uma salvação, e amanhã depois eu morro, alguém me mata, eu não vou ser um santo, tá? Eu não vou ser considerado como o sacrifício perfeito. Por quê? Eu fui concebido proveniente de uma relação entre um homem e uma mulher, diferentemente de Jesus, que foi concebido de uma relação miraculosa. Então, logo isso me desqualifica. Por quê? Se a gente for comparar com o sacrifício do cordeiro, né, que o sacrifício do cordeiro antigamente, para perdoar os pecados do povo de Israel, o cordeiro tinha que ser imaculado, não poderia ter mancha nenhuma, não poderia ter defeito nenhum, não poderia ter nada de que se envergonhasse, tá? E Jesus, ele tinha todas essas qualificações, ele não tinha do que se envergonhar, tá? Ele foi concebido miraculosamente, tá? Ele, se as pessoas consideram a pessoa casar e conhecer uma mulher, né, fazer uma mulher até mesmo conceber, e a pessoa considera isso como um pecado, nem isso ele não, a Bíblia não registra que ele teve, que ele foi casado, né? Não registra isso, né? Embora existam especulações, né? Como as pessoas falam aí que Jesus foi casado com Maria Madalena e tudo mais, mas ficamos com a Bíblia. Cristo não foi isso. Ou seja, quando ele morreu e ressuscitou, né, ele morreu não como Marte, ele morreu como Deus, né, e ele ressuscitou e diferentemente de nós, se morremos, né, com o intuito de fundar uma religião, nós morreríamos como Marte, no máximo, não como um Deus, né, que provou a perfeição do seu sacrifício foi justamente a sua ressurreição, né? Coisa que nenhum outro fundador de nenhuma outra religião no mundo aconteceu. Ninguém morreu e ressuscitou que fosse um motivo de fundar uma religião. Como Cristo, desde que iniciou seu ministério de 3 anos, ele sempre estava girando em torno disso, falando disso, né? Que seria a chave de ouro, né? Chave da morte, né? Como diz lá na palavra de Deus, né? Nos evangelhos. Tomou a chave da morte, chave de ouro, fechou com chave de ouro todo o seu propósito aqui na terra. Então a gente vê aí, com isso, Satanás ele foi julgado também na cruz, né? Pensou que estava vencendo a Cristo, né? Ali com seus intentos miraculosos ali, né? Matando Jesus, mas não, ele não estava vencendo Jesus, ele acabou que estava sendo julgado na cruz ali, né? E depois ele, ó morte, cadê tua vitória? Ó inferno, e aí, cadê teu poder? Cadê teu aguilhão? Né? Deus ainda utiliza essas expressões, né, para questionar Satanás. Então ele foi expulso do céu, né? Na minha parte da tribulação, tá? Quando a gente vê lá em Apocalipse 12, né? Que é uma referência também quando ele foi expulso, né? No primeiro momento. Ele vai ser preso no abismo no início do milênio, né? Quando Cristo ele reinar, né? Os 1000 anos com a sua igreja, e ele vai ser lançado no Guiena, que é o lago de fogo, né? Para sempre, né? No fim do milênio, né? Ele vai ser outra designação do seu destino, né? Seu juízo que ele vai receber, né? E devido ao seu pecado, né? Todos aqueles que tiverem pecado semelhante ao de Satanás e não se arrependerem em nome de Jesus vão ter o mesmo destino que ele. Amém, irmãos? Então fiquem com Deus, até a próxima aula, que será a terceira aula de demonologia. Essa aula foi de sanatologia, tá? Fiquem com Deus, aguardamos vocês na próxima aula. Até a próxima.